Pode começar. Pode. Olá, nossos espectadores das redes sociais. Hoje estamos começando aqui a nossa primeira gravação. E a nossa primeira gravação hoje é sobre o mês de agosto, o mês das vocações. E nada melhor do que conversar dos meses das vocações com o nosso pároco da nossa paróquia Santa Isabel de Portugal, o Padre Tonhão. Padre Tonhão, seja muito bem-vindo à nossa primeira entrevista. E vamos conversar um pouquinho sobre os meios das vocações, né? As vocações são divididas. Cada domingo a gente fala de uma vocação diferente. E nada melhor do que explicar cada detalhe dessas vocações, né? É isso aí, Caio. Todos vocês que nos acompanham através dos meios de comunicação. O mês de agosto é um mês dedicado às vocações e a igreja, de modo particular, reflete e recorda e nos convida a refletir um pouco sobre a vocação, né? Todos nós temos vocação. A primeira vocação que Deus nos chama, Caio, é a vocação à vida. Todos nós passamos a existir porque Deus nos chama à existência. Então, a vocação à vida. E depois da vocação à vida, nós temos vocações que são chamadas nesse mundo para dar continuidade a tudo aquilo que é a criação que Deus criou. Somos chamados a ser colaboradores naquilo que Deus criou e naquilo que Deus desejou. Então, a igreja reflete muito sobre isso, né? O mês de agosto começa no primeiro domingo, a gente reflete sobre a vocação sacerdotal, né? O sacerdote é aquele que é chamado para dirigir a Deus, né, nas coisas que se refere à união de Deus com os homens e trazer também as coisas de Deus que Deus também instituiu, como a Eucaristia e tantos outros serviços que o próprio Cristo enviou os discípulos para que pregasse o Evangelho, para que desse continuidade à sua missão de anunciar o reino de Deus. Assim, a figura do sacerdote, na pessoa do Cristo, serve à igreja na sua vocação, na sua missão, né? Depois também tem o segundo domingo, né, que a igreja nos convida a refletir sobre a vida familiar. A vida na família é da onde também brota todas as vocações, Uhum. né? Todas as vocações. Então, algumas pessoas elas são chamadas através do sacramento do matrimônio a construir uma família e assim dar continuidade àquilo que Deus ordenou desde o início da criação, né? O próprio Senhor disse para Adão e Eva: crescei e multiplicai. Então a família tem esse dever de dar continuidade àquilo que Deus iniciou lá desde o início da criação, né? Também tem as outras vocações que são chamados na igreja, somos chamados a refletir e somos chamados também a rezar, pedindo a Sim. Deus que desperte nos corações das pessoas, né, esse chamado. E, ouvindo esse chamado, as pessoas se colocam a serviço, né? A vocação ao sacerdócio, a vocação à vida familiar, é também um serviço que a gente presta à igreja, né? Presta à igreja no serviço do reino de Deus. Tem também outras vocações que a igreja reflete, é a vocação na vida consagrada, né? Tem muitas pessoas que têm dons que são chamados a atuar, né, no mundo. Nós temos quantas, né, congregações que prestam serviço. Nós temos, por exemplo, as irmãs Marcelinas, né, que Uhum. trabalham lá na Santa Marcelina, dedica a sua vida no serviço, o cuidado às pessoas e tantas outras missões aí que na vida consagrada as pessoas se dedicam no serviço aos irmãos. Tudo isso é um serviço que a gente presta para que o reino de Deus aconteça, né? Depois, no último domingo, nós celebramos, né,
a vida, né, dos leigos, a vocação ao laicato, né? A vocação dos leigos é a vocação também dos catequistas. Os catequistas são grandes colaboradores na missão também da igreja, auxilia o padre, que por suas vezes também auxilia ali o bispo na missão, né, na vocação, e com isso os catequistas acabam que doando ali um pouco do seu tempo para ajudar no ensino, né, religioso, para que as pessoas possam ali despertar também nesse chamado de Cristo, né, para a sua vida, para a sua missão. Né? Todos nós somos chamados a uma vocação. Né? Os leigos, por sua vez, são pessoas que participam na comunidade, atuam na comunidade, né? Aprendem ali as coisas referente aos ensinamentos bíblicos, à vida da igreja, né? Ao seu convívio com os irmãos, a vida na comunidade. E de modo especial, essas pessoas também acabam, de uma certa forma, sendo chamadas a ser sinal no reino de Deus, a ser sal e luz no mundo, levando a todos ali com a sua vida, com o seu exemplo, aquilo que Jesus nos ensinou. Então, os leigos faz parte também desse chamado, dessa vocação, e cada um dos leigos tem uma missão. De onde ele atua, ele deve atuar como cristão, né? Aquele que entende, compreendeu o chamado de Cristo, e como discípulo de Jesus, ele atua no mundo, levando também a esses lugares a mensagem do Evangelho, o anúncio do reino de Deus, que é um reino de paz e justiça. Então, em todo lugar, seja na política, seja no local de trabalho, seja na família, seja em qualquer lugar, os leigos são chamados também a levar ao mundo esta mensagem de Jesus Cristo, que é a mensagem de salvação. Então a gente agora vai usar essa parte dividida desses 4 domingos. Em cada pergunta a gente vai fazendo ali um estudo particular. Então, para começar, a gente vai perguntando sobre as vocações sacerdotais. O porquê essa importância da vocação sacerdotal? A vocação sacerdotal, a igreja, o próprio Cristo, no início da sua missão, ele veio para pregar o evangelho, chamou a todos à conversão, né? E a partir dele, então, é também a chegada do reino de Deus. Depois Jesus formou uma comunidade de discípulos, entre desses discípulos ele formou 12 e deu o nome de apóstolo, né? A palavra apóstolo quer dizer enviado. Então, a partir dali, ele enviou esses homens para que desse continuidade à sua missão, né? Nas celebrações litúrgicas, a Eucaristia, a qual ele instituiu na Quinta-feira Santa, né? E pediu que os apóstolos fossem ao mundo, né, anunciar esse novo modo de viver e pregar o Evangelho, celebrar a Eucaristia, e com isso deu continuidade, né? Os bispos deu continuidade à missão dos apóstolos, né? E os bispos também conta com os sacerdotes, que são chamados a colaborar nesta missão dos bispos, né? Que são os sucessores dos apóstolos. Então, somos colaboradores do bispo na sua missão, né? De continuar aquilo que o próprio Jesus, né, otorgou e enviou os apóstolos para ser que desse continuidade à sua missão. E assim o sacerdote colabora com os bispos, né, na missão de anunciar o Evangelho e propagar o reino de Deus, celebrar a Eucaristia e levar, né, o sacramento à igreja, através do sacramento, chamando o povo à reconciliação com Deus. É interessante essa parte do sacerdócio porque
ela não começa, na verdade, vem de um chamado de Deus, né? Então tudo vem através do chamado de Deus. Eles começam ali com os estudos no seminário e ali com o tempo de estudo, vão se ordenando diáconos e depois sacerdote. Então tem uma evolução de estudos, de mente, de entendimento sobre a igreja. Então não são pessoas qualquer que conseguem fazer essa vida de sacerdócio, né? Sim, é um chamado específico. Então é por isso que é vocação, né? É vocação. E depois nós somos chamados a vocação, e aí a igreja mesmo tem padres, tem pessoas que trabalham nesse ajudando o candidato no tempo de discernimento. E tem um preparo, né? Faz ali um processo vocacional, o candidato faz um processo vocacional e depois desse período ingressa-se no seminário, e no seminário tem ali 8 anos de estudo, de preparação, que tem um primeiro ano chamado propedêutico, que é o ano em que o candidato, né, é inserido ali na comunidade do seminário para conhecer, né, o Uhum. andamento e, de uma certa forma, se adaptar à realidade, né, do seminário. E depois ele inicia ali o primeiro processo, que são 3 anos de formação filosófica. E esse tempo é um tempo muito útil, bom para preparar o candidato para estar apto, né, de uma certa forma, a assumir aquilo que posteriormente ele vai, né, se tornar, a vocação ao sacerdócio. Né? Esse tempo é o chamado tempo de discipulado. Então, é o tempo que o candidato se coloca ali para viver, aprender os estudos filosóficos, né? E depois vem um segundo período que é o tempo de que ingressa no seminário ali, ingressa como estudante de teologia, que é o tempo da configuração, né? A configuração ao Cristo que chama, né? Por isso o sacerdote ele é chamado a agir na pessoa do Cristo, né? Quando Jesus diz: fazer isto em memória de mim, né? Então o sacerdote ele age na pessoa de Cristo. Por isso é importante esse tempo de configuração. Se configura ao, ao Cristo, sacerdote, profeta e rei. Então, aí a missão do padre é dar continuidade àquilo que o próprio Jesus fundou nas primeiras comunidades cristãs, instituindo a igreja para que desse continuidade à sua missão. Na mesma forma que a gente entende o sacerdócio é uma forma da gente entregar a vida a Deus, é, como é que se diz? Um, uma entrega da vida a Cristo, a gente também tem a parte da família, que em geral também é uma vocação, que a gente comenta, que também é comentada no segundo domingo, e o entendimento do como que seria aquela família dedicada a Deus. Dedicado a Deus. Isso é importante, cara, é importante que a gente, que todos nós que estamos aqui assistindo, é importante que o sacerdote, todas as vocações, ela nasce da família, né? Sim. Então, a família, ela é considerada para a igreja, né? Ela é chamada até de igreja doméstica, porque ali na família é o lugar privilegiado onde tudo se inicia, né? É ali é na família que se forma ali os advogados, que se forma os padres, se forma o juiz, se forma, né, prefeito, presidente. É na família que se forma todas as vocações, todos os serviços na sociedade, nasce de uma família. Então, a família tem um papel muito importante, né? Não esqueço, por exemplo, cada família onde a gente aprende ali as primeiras palavras, aprende a referência. Cada uma pessoa, com certeza, tem ali na família ou algum conhecido que é para ele uma referência, né? Eu me lembro mesmo, na minha família, a minha mãe,
Minha mãe me tem a referência que eu tenho de minha mãe, é uma mulher de oração. Lembro quando nós éramos criança, minha mãe teve 14 filhos, né? Desses 14, 12 são vivos ainda, graças a Deus, né? E nesses 12 filhos, minha mãe, ela convidava todos os dias às 6 horas da tarde, nós nos reuníamos para rezar. E aquela imagem nunca saiu da minha cabeça. Minha mãe reunia ali os filhos, todo mundo, né, ali perto dela e começava a rezar o terço. Eu achava aquela oração muito difícil ou demorada. Quando ela começava a oração, antes de terminar a oração já estava quase todo mundo dormindo. Mas essa memória nunca me falha. Eu sempre lembro da minha mãe rezando, uma mulher de oração. E eu, um tempo na vida, passei por alguns momentos difíceis na minha vida. Então, eu resgatei muito essa imagem da minha mãe Uhum. rezando. E foi daí que eu aprendi a rezar, procurei a igreja. E daí foi que veio despertar também a vocação caminhando na igreja, né? E tudo isso, com certeza, foram coisas que foram plantado lá na família e que hoje, com certeza, isso deu fruto. A gente fala que as crianças são sinceras demais, né? A oração mais sincera é a oração da criança. Então a gente, ali no momento, não entende a importância da oração. Hoje, o senhor, com 13 anos de pároco, não entende o poder da oração da sua mãe, a oração dos seus irmãos, que mais pra frente fizeram efeito. E isso Aham, também vem de parte de toda a família. Minha família também veio da igreja, aham. uma família de bastante oração, e hoje estamos na caminhada, né? Bacana. Seguindo ali a caminhada. Muito bem. É sempre muito interessante. Terminando aqui de falar sobre a vocação familiar, a gente vai para vida consagrada. O que é a vida consagrada em geral? A vida consagrada é uma comunidade de irmãos que vão viver junto também nesse trabalho, no trabalho ao reino de Deus. A vida consagrada, existe muitas pessoas que além que faz parte de uma comunidade, né, que auxilia também a igreja e o serviço ao evangelho de várias formas. Por exemplo, nós temos pessoas que na vida consagrada que são comunidades, né, que vivem ali um certo carisma, Uhum. né? Tem, por exemplo, entre tantos carismas na igreja, nós temos, conhecemos, todo mundo conhece as irmãs Marcelinas, né? Da Santa Marcelina, o Hospital Santa Marcelina. São pessoas que têm os dons e a capacidade de trabalhar nessa área, na área da saúde, e se dedica nos estudos, se dedica em aprender, em conviver nisso. Então, são pessoas que se dedicam a isso, a esse serviço na igreja. Outras pessoas também, tem tantas outras congregações, os franciscanos, que trabalham com os pobres, né? Nós temos, celebramos há poucos dias aí Irmã Dulce, Isso, né? Santa Santa Dulce. Dulce dos Pobres, que por sinal tem obras maravilhosas lá no estado da Bahia, o hospital, né, construído, que recebeu lá, né, o nome dela, Hospital Irmã Dulce. Então são pessoas de vida consagrada que se dedicam no mundo para atuar no serviço aos seus irmãos. Que foi isso que Jesus enviou seus apóstolos. A cada dia que fizesse isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que o fizesse. Então essas pessoas, em tantas outras áreas, temos também na área da educação, muitas congregações que trabalham. Às vezes as pessoas talvez nem imaginam, mas tem muitas faculdades que foram fundadas pela igreja Sim. e que são até hoje colégios que deram educação, e a igreja trabalhou muito tempo com a educação e ainda trabalha muito tempo com a educação. Então tem pessoas que têm o dom, a vocação, o carisma de trabalhar com vocação. E essas pessoas consagram a sua vida a Deus e se colocam ali todo o tempo para
auxiliar nesses tipos de serviço específico, né? Que isso também é uma vocação, é um chamado de Deus. A gente falou sobre a vida sacerdotal e tudo começa ali, é meio que uma mistura, né? A vida sacerdotal, ela começa com a educação da família, tem a educação da vida consagrada, que é o ensinamento fora da família, e tem a educação do quarto domingo, que são dos leigos e os catequistas, né? Que tem a principal função de ensinar as crianças ali na igreja. Então, tudo vem uma educação, tudo tem a educação, na verdade, através desses 4 domingos. Então, é importante saber que a igreja sempre tem essa forma de educar. Então, não é uma coisa por acaso. Então, esse é o interessante. A gente vai falar agora sobre o quarto domingo, que fala sobre os leigos e os catequistas, né? Então, o chamado aos leigos é importante, como eu já havia dito, né? Os leigos são chamados a atuar como sal e luz no mundo. O próprio Jesus enviou, né, os discípulos para que fosse esta luz no mundo. Ou seja, os leigos são chamados a atuar como cristão em diversas esferas da sociedade. Em cada campo onde houver um cristão trabalhando, aquele leigo, ele tem ali a missão e o dever de ser ali um sinal de salvação também para as outras pessoas. Ele deve ser luz lá aonde ele atua. Então, isso seja numa vida pública, seja num local de trabalho, o leigo tem esta missão de lá atuar como cristão, né? Tendo conhecimento da sua fé, vivendo a fraternidade, procurando a justiça, procurando a paz, mas acima de tudo, amando as pessoas. Essa é a missão do leigo, né? A missão do leigo. E tudo isso vai trabalhar na construção do reino de Deus. Os catequistas, de modo especial, ele bebe na fonte, né, da igreja aquilo que o próprio Jesus deu aos discípulos. Ele preparou os discípulos, convivendo com ele, ensinando os mistérios do reino de Deus, né? E assim essas pessoas se tornaram aptas para também formar outros discípulos do Senhor, né? Então o catequista é chamado a fazer um caminho de discipulado, né? Conhecendo ali os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja, fazendo experiência com Cristo, para que nessa sua experiência ele também seja testemunho para as outras pessoas. E ali formar novos irmãos que entenda este mistério, esse chamado, esta vocação, e assim essas pessoas se preparam, né, fazendo a preparação de iniciação cristã, né, ali com o sacramento do batismo, o sacramento, né, da Eucaristia, o sacramento do Crisma. Tudo isso prepara a pessoa para que se torne ali um seguidor, uma seguidora de Jesus Cristo, né? E com isso o catequista tem uma missão muito importante de colaborar com o sacerdote na sua missão. Mas todas essas vocações, Caio, é importante a gente saber que toda vocação também ela tem, né, origem, né, na própria vocação do Cristo, né? O Cristo que é chamado a Filho de Deus. No Cristo também nós somos chamados a participar da filiação adotiva. Somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso que a vocação maior, né, nós somos chamados em Cristo a ser santo. O próprio Jesus disse: sede santo como vosso Pai do céu é santo. E como ser santo? É seguir os ensinamentos de Jesus, né? Nos faz lembrar aquele cântico que a gente canta sempre nas igrejas, né? Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, né? Aquela música que diz: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, né? Sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Então, o chamado de Deus, a vocação,
é um chamado a ser feliz, é um chamado a ser bem-aventurados. Assim como a Virgem Maria, que ela é modelo e exemplo de vocação, né? A vocação, chamado de Deus e resposta do ser humano. A Virgem Maria, ela escutou o chamado de Deus e respondeu com o seu sim, dando a gente uma referência. Tanto é que Maria é o modelo da igreja, é o modelo a ser seguido. Maria é a imagem da igreja, né? E essa imagem da igreja, nós devemos olhar para o que Maria, como Maria respondeu, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E assim também nós devemos responder, cada um na nossa vocação, chamado a servir a Deus naquilo que Ele nos chama. Esse chamado é para ser feliz, para ser bem-aventurados. É interessante como Cristo é importante na nossa vida, né? O que seria da vocação sem Cristo nas nossas vidas? E tudo começou também no chamado da Virgem Maria, como o Senhor tinha falado, né? Eis aqui a serva do Senhor. E ela responde o anjo. O sim de Maria é tão importante assim para a igreja dela aceitar Jesus como filho, sabendo ali que seu filho seria o salvador do mundo e entender depois de 2000 anos o quanto ainda é importante essa história de Jesus Cristo, da ressurreição, do sofrer na cruz, entregar a vida pelos pecadores. E esse interessante, né, de que tudo volta em vocação, em família, em sacerdócio, em vida consagrada, dos próprios leigos, os leigos terem esse entendimento do que a importância de Jesus Cristo nas nossas vidas e o que seria da igreja sem os leigos, né? Se não tivesse esse entendimento dos leigos de aceitar Jesus Cristo em suas vidas. Muito bem, Caio. É isso aí. A vocação, né? Todos nós somos chamados a vocação em Cristo, porque em Cristo nós despertamos o nosso olhar, o nosso entendimento para percorrer um caminho em Deus. Aliás, o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Deus nos chama à originalidade daquilo que Ele nos criou e nos chamou para. Por isso que a religião significa ligar, né? Religar, ligar de novo. Então, ligar a Deus. E Cristo veio com essa missão. E depois dele vir com essa missão, ele conferiu à igreja essa mesma autoridade que foi dada a ele. Toda autoridade foi me dada no céu e sobre a terra. Tudo o que tu ligar na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Assim, a igreja continua a sua missão de dar continuidade àquilo que Jesus Cristo começou. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanhou nesse momento. Que Deus continue iluminando e despertando no coração de cada um de vocês o chamado de Deus, a vida nova em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, Caio. De nada, que eu Muito agradeço. obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos encerrar por aqui, né? A gente, só os agradecimentos, agradecer aqui o Padre Tonhão por essa entrevista concebida a gente aqui do nosso canal de Santa Isabel. E fiquem atentos, se inscrevam aí nas nossas redes sociais, ativem as notificações para não perder nada dos próximos vídeos. E, se Deus quiser, podemos fazer mais assuntos, né? O pessoal curtir aí, se inscrever, a gente dá aquela motivação e continuar comentando sobre esses assuntos. A gente tem o mês de setembro, o mês da Bíblia. Se tiver esse engajamento, a gente já pode começar a conversar sobre os próximos meses, né? Então, nos ajude nessas nossas redes sociais. E é isso, meu agradecimento. Deus abençoe a todos. E é isso. Obrigado. Deus abençoe.